Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. E o Departamento Penitenciário Nacional lançou um relatório de um estudo inédito sobre reincidência criminal no Brasil, realizado por meio de parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. Entender a dinâmica da reincidência criminal pode fornecer importantes respostas a quem formula políticas de segurança pública no país. Para conversar com a gente sobre o resultado desse estudo, nossa convidada de hoje é Camila Gomes, pesquisadora em Economia da Segurança Pública. Bem-vinda, Camila. Muito obrigada. Camila, para a gente começar, o que motivou a realização desse estudo? Então, esse estudo, que, como você comentou, é uma parceria entre o DPEM e o Grupo de Avaliação de Políticas Públicas e Econômicas da Universidade Federal de Pernambuco, ele teve duas principais motivações, né? Então, a primeira é compreender as causas do crime e principalmente da reincidência. Então, o nosso objetivo foi entender qual que é o perfil do preso, porque algumas características desse preso podem estar associadas a maior ou menor criminalidade e assim a gente pode formular políticas públicas específicas para prevenir e combater o crime. Agora, uma segunda motivação também é que, apesar da segurança pública ser uma atribuição de cada estado brasileiro, o DPEM tem um papel importante de acompanhar, monitorar a execução penal. Então, uma outra motivação também foi essa colaboração entre o governo federal e os governos estaduais, com os governos estaduais provendo informação para o DPEM e o DPEM devolvendo diagnósticos que ajudem os estados a formular melhores políticas públicas. E de modo geral, Camila, quem que é o preso hoje no Brasil? Qual é o perfil desse preso? Então, hoje no Brasil, o preso é um homem negro, jovem, então a maioria dos presos tem ali até 29 anos, e são pessoas com baixa escolaridade, baixa renda e pouca inserção no mercado formal de trabalho. A maior parte desses presos está encarcerado por crimes relacionados com drogas e crimes de roubo e furto. E quando esses presos eles reincidem, ou seja, quando eles saem da prisão e voltam a cometer um crime, a maioria volta a cometer o mesmo tipo de crime. A gente não vê muito uma escalada da gravidade. O que a gente vê bastante acontecer realmente é a pessoa voltar a cometer o mesmo tipo de crime. E para quem está nos assistindo, né, a TV Senado, transmitida em todo o Brasil, quais são os estados com maior índice de reincidência criminal e aqueles estados também com menor índice? Então, a gente acompanhou esses presos e ex-presos de 2010 a 2021. Nacionalmente, a gente vê uma taxa de reincidência de 37,6%. Ou seja, se a gente tem 100 presos saindo da prisão, a gente vê em torno de 38 aí voltando à prisão em até 5 anos por cometer um novo crime. Então, a taxa do Brasil, em geral, é essa. Agora, a gente vê o estado, por exemplo, com uma taxa mais baixa seria o Tocantins, que tem uma taxa de 14% apenas, e mais alta a gente vê agora a taxa do Paraná, de 52%. Agora, é importante destacar também que nem todos os estados enviaram essas informações para o DPEM para a gente fazer essas taxas. Então, pode ser que a gente encontre taxas menores e maiores quando esses estados colaborem mais com o DPEM. Você comentou a reincidência até 5 anos. Tem alguma diferença, algum limite para considerar reincidente? Algum limite temporal? Como é que funciona isso? Então, a reincidência ela tem várias definições, né? Então, algumas vão levar em conta diferentes períodos. Em geral, a gente vê esse período de até 5 anos. Então, por isso que a gente está focando nisso. Mas o estudo traz outras também, outros dados. Traz informações sobre a reincidência no primeiro ano, nos primeiros meses. Então, varia um pouco. E desse estudo, dessa pesquisa, quais foram, na sua opinião, os resultados mais relevantes que mais te chamaram a atenção? Um ponto relevante foi a gente encontrar essa taxa de 37,6%, que é uma taxa relativamente moderada.
Então, apesar de ser muito difícil a gente comparar diretamente a taxa de reincidência entre países, porque as definições usadas são muito diferentes, mesmo dentro do mesmo país, o que a gente vê é que essa taxa se aproxima ao que é observado nos nossos países vizinhos. Então, é uma taxa que pode ser considerada similar a taxas da Argentina, do Chile, do México. Então, isso foi um ponto importante. Agora, o que foi mais surpreendente e mais relevante para a gente foi ver como essa reincidência no Brasil se dá de uma forma muito rápida. Então, o que a gente vê nos dados é que a maior parte dos presos volta a cometer crimes logo nos primeiros meses após a liberação. E, do seu modo de pensar, a que se deve essa rapidez na reincidência, no cometimento de novos crimes? Bom, isso é uma coisa que a gente quer seguir investigando, mas isso aponta uma necessidade de uma atenção especial para o preso nesse período. Então, além dos programas que geralmente são associados à reincidência menor, ou seja, aqueles de trabalho durante o encarceramento, educação durante o encarceramento, apoio de saúde, de tratamento de abuso de substâncias. Então, além dessas coisas, que a gente sabe que afetam a reincidência, o que a gente vê por causa dessa rapidez é uma necessidade de uma atenção especial nessa janela de meses após a saída. Então, o que a gente vê é que isso sugere que está faltando um apoio e monitoramento, principalmente nesse período onde a pessoa acabou de sair. Então, pode ser que nesse período, pela pessoa não conseguir se reinserir de forma rápida, encontrar um emprego de forma rápida, não estar com um relacionamento familiar ali resolvido, pode ser que esse crime volte a acontecer de forma mais rápida. Eu gostaria de te perguntar, baseado nos resultados desse estudo, como que as autoridades públicas podem agir, pautadas nesse relatório, para a formulação de políticas públicas que venham a reduzir esse número de reincidência criminal, principalmente, e agora incluindo o que você acabou de falar, que é essa questão de um acompanhamento logo ali nos primeiros meses, né, após o preso deixar a prisão. Sim, o estudo acho que aponta, esse resultado surpreendente da rapidez aponta justamente para essa janela de oportunidade que as autoridades têm de agir de forma rápida nesses primeiros meses. Isso pode se dar com programas de mentoria, quando esse preso sai da prisão, pode se dar com apoio para busca de trabalho, busca de desenvolvimento de habilidades que essa pessoa pode usar no mercado de trabalho, além de programas de aproximação familiar. A família também é muito importante ali nesse período logo após a prisão, no apoio a esse ex-preso para que ele não volte a cometer crimes. Então, acho que a conclusão mais importante para as autoridades públicas é sobre a existência dessa janela de oportunidade para agir de forma rápida e evitar, assim, a reincidência, ou seja, os novos crimes, novas vítimas e também a volta dessa pessoa à prisão, que não é o que a gente deseja, né? E Camila, você já comentou hoje no programa, o relatório traz dados até 2021. E aí eu pergunto a você, qual que é a relação, sendo que o relatório apresenta até uma redução no número de presos nesse último ano, 2021, qual que é a relação desse estudo, desses índices com a pandemia, né, e o lockdown? Esses números estão altamente relacionados, né? Então, a pandemia ela agiu principalmente de duas formas para diminuir a população carcerária. A primeira foi que ela permitiu que muitos presos cumprissem medidas alternativas, que muitos pudessem, por exemplo, cumprir a prisão domiciliar em vez da prisão ali na unidade penal em regime fechado. E a outra coisa que também pode ter afetado muito essa população carcerária é o fato do trabalho da polícia e do judiciário de encontrar e julgar esses indivíduos ter ficado afetado, né? Tanto pelo lockdown como pela pandemia de forma geral. Agora, uma coisa muito importante é a gente seguir estudando quais são os efeitos dessa diminuição da população carcerária. Então, será realmente que agora, com menos presos nas prisões, a gente tem mais crime? Ou será que a gente vê o contrário acontecendo? Essa é uma questão importante e que a gente pode investigar em próximos estudos e que pode ser uma conclusão importante.
E a gente falou na abertura do programa que esse estudo é inédito, da forma como se encontra. Você que participou do estudo, vocês já têm uma previsão para uma revisão desse estudo, para um novo estudo? Há alguma periodicidade definida já? Ainda não está definido, mas a gente sabe que é do interesse do GAP e interesse do DPEM que a gente continue e agregue também os dados que, como eu comentei, ainda não temos para todos os estados. Então, a gente ainda não tem uma data, mas o objetivo é esse. O objetivo é atualizar os dados e não só isso, mas sendo muito claros com a forma como a gente constrói essas taxas de incidência, passar isso para os estados para que eles também possam, talvez com uma periodicidade maior, calcular essas taxas de reincidência que a gente possa comparar entre os estados e ter uma maior informação desse sistema penitenciário. E falando em estados, você comentou que nem todos os estados prestaram as informações solicitadas. Então, vem a dúvida, quais foram as principais dificuldades na elaboração desse estudo e por que, nessa dificuldade em específico, os estados não prestaram as informações? O que aconteceu? Bom, eu não sei te dizer exatamente o porquê alguns estados não deram essas informações, mas a maior dificuldade da gente foi realmente não ter essa amostra de todos os estados. Então, dos 27, a gente teve 14 estados que nos mandaram informação, mas a gente tem informação sobre mais de 1 milhão de presos no Brasil nesse período. E outra dificuldade também é que há muita variação na qualidade desses dados. Então, de estado para estado e até mesmo dentro de um estado de unidade prisional para unidade prisional, varia muito a informação. Então, alguns estados, unidades penais, são melhores em registrar o nome do preso, o documento, idade. Então, essa foi uma dificuldade que a gente encontrou, mas que a gente espera também que melhore quando os estados se deem conta da importância de ter dados de alta qualidade, para também ter políticas públicas de alta qualidade. E Camila, a gente está conversando aqui basicamente sobre os resultados desse estudo. E acredito que você já tenha conversado com outras pessoas também sobre esses resultados, certo? Aí eu te pergunto, quais informações, sejam qualitativas ou quantitativas, você espera que estejam no próximo estudo, para que seja um estudo mais abrangente? Sim, a gente está trabalhando nesse estudo mais abrangente. Então, além das informações de entrada e saída da prisão, a gente está incorporando muita informação sobre mercado de trabalho, sobre educação, até sobre os filhos desses presos, idade, como eles vão à escola, qual que é o desempenho dessas crianças. E também a gente vê algumas coisas de mortalidade. Então, um estudo muito mais abrangente vai trazer outras coisas sobre o perfil, né? Então, além do perfil de idade, racial que a gente traz agora, a gente também vai trazer essa questão da reinserção laboral, se esses presos eles estavam trabalhando antes, em que setor eles costumavam trabalhar antes, em que setor eles costumam trabalhar depois para os poucos que conseguem emprego, em que tipo de escola esses filhos estavam matriculados. Então, isso tudo vai ser parte de uma segunda parte do estudo, que vai ser lançada ainda esse ano. E o seu papel enquanto pesquisadora foi de colaboração com o DPEM, é isso? Isso, esse é um projeto de colaboração entre nós, pesquisadores do GAP, né, ligados ao FPE, e ao DPEM. Então, é parte de uma iniciativa do DPEM de reunir esses dados estaduais e ter um diagnóstico mais preciso do que está acontecendo para formular políticas mais precisas também. Agora, em termos da visão da Camila, pesquisadora, colaboradora do projeto, e não em autoridades públicas. Na sua visão, Camila, quais as estratégias que o Brasil deveria adotar para a redução desse número na reincidência criminal? Na minha opinião, estratégias baseadas em evidência. Então, baseado em vários estudos feitos em outros países e alguns até no Brasil, a gente sabe que existem intervenções que funcionam. Então, entre as intervenções que funcionam, a gente tem a terapia cognitivo-comportamental, a gente tem o apoio
para pessoas que abusam de substâncias, de drogas. A gente também tem intervenções para o desenvolvimento de habilidades específicas para o mercado laboral que aquela pessoa pode se inserir. E a gente também tem programas de justiça restaurativa, todas as ferramentas que têm evidência que funcionam, mas que são pouco aplicadas. E são pouco aplicadas também porque falta para a gente informação. Por isso, eu também acho muito importante esse tipo de estudo e uma ampliação dos estudos nesse sentido, porque quanto mais a gente pode ser específico na intervenção que a gente faz, mais eficaz essa intervenção vai ser. Então, acho que a chave aqui é saber muito bem quem é esse preso, quais as necessidades, por que eles reincidem, e a partir disso se valer dessas ferramentas que já são comprovadas para diminuir a reincidência, para de forma geral a gente prevenir e combater o crime no Brasil. Agora o público está nos assistindo aqui no Cidadania e está pensando como eu posso me valer desses dados dessa pesquisa, além do que a Camila já está expondo, para, enfim, formar minha opinião sobre como está a reincidência criminal no país e em que isso pode me afetar. E aí eu te pergunto, a gente teve a diminuição do número de presos no último ano, né, 2021, da pesquisa, mas em termos da rapidez, até que você comentou, da reincidência, do cometimento de crimes, essa tendência aumentou ou teve uma diminuição nos anos? Para fins de eu pensar, poxa, os crimes estão acontecendo com mais rapidez, o criminoso está cometendo mais crimes em série, digamos, ou não, está se tranquilizando a situação? A gente ainda não chegou a essa análise pormenorizada para saber o que está acontecendo no tempo, mas parece ser uma dinâmica que segue durante o tempo, sendo essa de rapidez na reincidência. Mas acho que uma coisa importante também dessa pesquisa e relacionado ao que você perguntou, é que eu acho que antes desse estudo, que é inédito na quantidade de informação que a gente usa, o quanto ele mostra que a reincidência é menor do que a maioria das pessoas pensa. Então, durante muitos anos se pensou que a reincidência fosse de 80%. Essa não é a realidade, né? Então, acho importante a gente mostrar isso, mas também ser muito claro com quando isso acontece e onde que a gente devia se preocupar mais. Então, a preocupação, na nossa visão, é essa da saída, logo após a saída do preso, é aí que mora a preocupação e também é aí que mora a oportunidade de ação. O relatório teve algum acompanhamento, informações correlatas do mercado de trabalho, por exemplo, para se analisar vagas de trabalho versus reincidência criminal? Porque a gente comentou aqui que se o preso sai e não encontra um serviço, um trabalho, uma fonte de renda, acaba, às vezes, cometendo mais crimes. Teve essa correlação no estudo? O que a gente vê é que uma grande minoria apenas consegue se inserir no mercado de trabalho. Mas a gente ainda não fez nenhum estudo causal para saber como isso está relacionado, né? Como a inserção vai diminuir a reincidência. E a verdade é que falta para isso informação. Então, esse estudo inédito está usando informações inéditas, mas que são muito importantes para responder esse tipo de pergunta que você está fazendo. Então, o que a gente espera é que o nosso relatório seja o pontapé inicial para estudos que respondam essas perguntas que são importantíssimas. Que podem envolver, talvez, no futuro, a própria aproximação de quem elabora o estudo, dos pesquisadores, com os presos. Seria o caso de entrevistá-los pós deixar a prisão? Sim, seguramente. Então, agora a gente está usando dados administrativos, mas seria também muito vantajoso a gente conseguir fazer uma pesquisa entre esses presos e acompanhar alguns deles nesses meses para saber qualitativamente o que está acontecendo ali. Ótimo. E qual que foi a sua função precisamente na elaboração desse estudo? Em que a Camila Gomes participou? Sim, então eu sou pesquisadora associada do GAP, e eu fui uma das pesquisadoras que liderou a análise desses dados que o DPEM nos forneceu, esses dados de entrada e saída dos presos,
eu e a equipe do GAP também fizemos essas medidas de reincidência diferentes, e somos nós também que estamos fazendo o cruzamento desses dados do DPEM com os dados do mercado laboral, com os dados educacionais e com outros dados que a gente também pretende incluir na pesquisa mais abrangente. E Camila, você comentou agora do GAP. Você poderia explicar para a gente qual é a função do GAP, o que é o GAP, e também depois um pouquinho mais sobre o DPEM e a relação desses dois? Bom, o GAP é o grupo de análise o GAP é o grupo de avaliação de políticas públicas e econômicas. É um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco e outros pesquisadores associados de outras universidades, como é o meu caso. E o GAP ele é um grupo especializado e muito focado em analisar esses dados administrativos dos governos estaduais, federais, municipais, para avaliar as políticas públicas, que impacto elas têm, e também para sugerir, a partir de dados mais gerais, que políticas públicas podem ser recomendadas para os contextos específicos. E, bom, essa parceria do GAP com o DPEM, ela começou em 2022, para a produção desse relatório, o DPEM, Departamento de Penitenciário Nacional, e que é responsável pelo monitoramento da execução penal no país, mesmo sendo atribuição dos estados à segurança pública. O DPEM também administra as unidades federais prisionais, que são uma criação recente. Bom, apesar dessa parceria ter começado ano passado, a gente espera que essa parceria continue. E a ideia seria a produção de mais informações sobre o sistema penitenciário e até sobre a criminalidade em geral no Brasil. E uma informação importante também, Camila, creio que o estudo deva ter buscado e levantado isso, é a relação entre o tempo de encarceramento daquele preso versus a rapidez que ele levou para reincidir. Então, às vezes, ficou pouco tempo preso, saiu e já cometeu um crime. Ou ficou mais tempo, viu que não era teve a medida ali educativa da prisão e não voltou a cometer crimes, ou levou mais tempo a reincidir em crimes. Há essa análise no estudo? Não, essa é uma análise também que a gente já tem planejado para próximos estudos. Não está nesse estudo, até porque o que a gente vê é que não há uma grande variação no tempo que esses presos ficam na prisão. Os presos não passam tanto tempo presos, mas essa pergunta específica é outra também que a gente está planejando para outra publicação. Queria agradecer bastante sua participação. Creio que as informações prestadas vão ajudar muito a população e principalmente as autoridades públicas na busca de melhores políticas públicas para esse preso não reincidir no crime. Então, muito obrigado, Camila Gomes, por estar aqui conosco no Cidadania. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então também pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado e até o próximo Cidadania.